Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a SAF do Atlético Mineiro, porque chegamos em um ponto decisivo. Teoricamente, o prazo para Peter Graeve apresentar as garantias financeiras acabou. O Atlético ainda aguarda ele, mas só deve esperar até o fim de maio para, assim, concluir a negociação da SAF, porque já temos um plano B, que para mim sempre foi o plano A. Eu, pessoalmente, já estou imaginando isso, de que o Peter Graeve foi uma cortina de fumaça criada para a execução do plano B, que é os empresários atleticanos assumirem a SAF alvinegra, né? Foi o que foi dito agora na imprensa pelo Jorge Nicola. A gente sabe que o Nicola é uma fonte que hora acerta, hora erra, né? Mas não dá para duvidar muito disso, né? Porque assim, aí vem os mecenas e vão comprar o clube por conta própria, né? Eles precisaram de uma cortina de fumaça, o plano não deu certo e agora a gente vai tomar conta do clube, né? Tipo assim, vamos esquecer o fato de que o Atlético negou ofertas de grupos muito sólidos no futebol mundial, que assim, a gente teve, segundo o que foi dito, ofertas do grupo City Football, a gente teve ofertas também da Fenway Sports Groups, a gente teve interesse do Todd Bowley, que coloca muita grana em seus clubes, então a gente teve várias, assim, pessoas grandes no cenário do futebol querendo fazer uma proposta pelo Atlético, mas escolheu o Peter Graeve porque era meio evidente, né? Tipo assim, você tem um cara que vai ser mais ali apenas o cara que financia as coisas, enquanto as decisões são tomadas por quem está lá. Porque SAF, gente, é uma ideia de vender o clube. Você dá todo o poder para outra pessoa. Você não tem mais solução para o que está acontecendo dentro do clube financeiramente falando, não tem mais volta para todo o buraco criado por más gestões, né? Aí você vende o clube, basicamente, né? A diretoria deixa de ser aquela eleita por presidência, né? E passa a ser um corpo de direção escolhido a dedo por quem comprar o clube. O clube vira uma propriedade privada, entende? É o que o Vasco é hoje para a 77 Partners, é o que o Bahia é hoje para o Grupo City Football, é o que o Botafogo é para o John Textor, entende? Vocês têm agora propriedades privadas. E o Atlético Mineiro está numa situação que, desde 2019, né, a gente teve lá aquela questão da gestão sete câmara, né, que começou ali tentando trazer um pouco mais de austeridade fiscal, mesmo que isso custasse assim, um elenco um pouco mais fraco. Só que a questão é que o elenco do Atlético foi enfraquecendo, e ele mesmo abriu mão daquele plano de responsabilidade fiscal. Aí na temporada 2020, começa com o Dudamel, o Atlético começa a comprar vários jogadores, né? Foi o caso do Jefferson Savarino, o Guilherme Arana, acho que foi até antes do São Paulo chegar. E assim, não dá certo do Dudamel, vem o Sampaoli e o Refuerzos, né? Aí vem mais Nath Fernandes para a temporada seguinte, o Hulk, vem Alan, vem um monte de gente ali pro Atlético Mineiro, Júnior Alonso, né? Tudo isso para montar o time mais forte possível pro Sampaoli. Ele sai no ano, chega mais reforços que ele estava pedindo, e o Atlético Mineiro montou uma baita equipe. Até hoje é uma equipe muito boa, mas assim, a questão é, essa equipe não foi de graça. Então aí já houve aqueles investimentos todos dos mecenas que, segundo alguns, passou de 500 milhões de reais. Não é pouca grana, né? E obviamente a dívida do Atlético, que estava naquele estágio de 400, 500 milhões de reais, né, que é alta, mas ainda assim dá para você contornar com boas gestões, ela explodiu para cima do bilhão, né? E assim, nesses anos a gente teve a pandemia, a gente teve ali uma temporada ruim em 2022, as premiações foram menores, e a dívida continuou crescendo, e hoje a dívida é quase 2 bilhões de reais, segundo o Capello, mais de 2 bilhões de reais, devido ao estádio também. Mas aí o estádio, a gente tem que culpar um cidadão chamado Alexandre Calil, presidente de BH, porque para a construção ele colocou um monte de entraves e contrapartidas, né? Contrapartidas que, vamos ser sinceros, o Atlético teve que financiar obras públicas, como uma espécie de metrô, corredor de ônibus, entende? Que isso é responsabilidade da prefeitura, né? Tipo, o Calil, que é um péssimo gestor, né, não conseguia fazer por conta própria, tinha que pedir um clube que não tem nada a ver com isso para financiar essas obras. Eu, pessoalmente, acho que se um clube tem um terreno e constrói um estádio, é o direito deles, entende? Propriedade é deles, eles podem construir o que quiser. Pelo menos é assim que eu acho que devia ser, entende, né? Obviamente, tem que respeitar a lei em alguns aspectos, tudo isso, mas qual o problema de construir um estádio? É um clube de futebol, e estádios geram empregos para construir, geram empregos para manter o estádio funcional. Não é que estádio não é algo inútil para o bem da sociedade, entende? É entretenimento, e para manter aquilo ativo, gera empregos. Então, a questão é, a gente teve todas as contrapartidas que também pesaram muito nos cofres do Atlético Mineiro, e a gente tem um momento em que o Atlético tem muitos juros, né? Vem vendendo ativos para tentar se manter de pé, como foi lá o shopping, né? Agora, o Atlético Mineiro precisa da SAF se quiser se manter vivo, né? Se quiser manter o elenco do jeito que está agora, não ter que vender cada bom jogador até não sobrar um time decente, né? Precisa da SAF urgentemente, né? Podiam ter feito isso antes, vamos lembrar que a SAF que foi oferecida pelo Grupo City Football foi bem anterior, antes da dívida chegar nesse ponto, né? Dava para ter feito a venda antes, né? Mas é aquele negócio, a diretoria querer manter a autoridade,
de poder, os mecenas também não queriam abrir mão também do que tem no Atlético Mineiro, e aí veio essa ideia do Peter Graves com aventureiros. Eu nem sei se esse cara existe, né? Eu só vi 2 fotos dele no Twitter inteiro, né? Não tem mais fotos dele. Ele pode ser uma construção de chat GPT, né? É assim que se chama, né? Eu nunca usei, né? Eu acho que ele pode ser uma construção de chat GPT, né? Não fizeram o Papa com um fuzil na mão? Pode fazer também aí o Peter Graves, né? Então, assim, ele só tem um clube em Zimbábue e Gibraltar, né? Que é um pedaço do território espanhol, que é reclamado pelos ingleses, que fica no Estreito de Gibraltar, que separa a Europa da África, no caso, Espanha do Marrocos. Então, assim, esses são os grandes investimentos do Peter Graves no futebol, e esse é o cara que vai comprar a SAF do Atlético Mineiro. Pelo menos em teoria era, né? Só que a questão é, a SAF do Atlético Mineiro é cara. A gente tá falando de um estádio novo, CT, elenco de primeira divisão, elenco em Libertadores, elenco em Copa do Brasil. A gente tá falando de um time fraco, né? Por mais que esteja muito endividado, já tem coisas ali prontas, né? Que clubes, por exemplo, como Bahia, Vasco e Botafogo agora, depois de um bom processo, mas ainda assim precisa melhorar em alguns aspectos, né? Não te oferecem de cara, entende? O Atlético já tem um elenco pronto para você fazer a estruturação ali da maneira que você quer. Não é um processo tão grande assim. Então, sinceramente, né? É um preço caro que tem que se pagar. E o Peter Graves não tem dinheiro, gente. Ele não é um milionário, entende? Ele não é um cara rico, né? Fazendo esse tipo de investimento, né? O cara que busca investimentos é um aventureiro, gente. Ele era funcionário do Goldman Sachs, ele não era um acionista gigante de um banco enorme dos Estados Unidos, ele era funcionário. E assim, é um cara sonhador, né? Ele é o Max Lord lá do Mulher Maravilha 84, um sonhador, né? Mas ele não tem a Pedra dos Desejos, né? E assim, a gente sabe que ele não apresentou as garantias financeiras até agora porque ele não tem elas, né? E me parece meio que uma cortina de fumaça para os mecenas fazerem algo que talvez eles queriam desde o início, que é eles serem donos do Atlético Mineiro, né? Se isso vai dar certo ou não, eu tenho meu pé atrás, tá, gente? Não vou garantir, não vou vender o sonho, nossa, porque daqui a alguns anos se der errado, as pessoas podem me criticar. Porque eu, sinceramente, fico muito estranhado quando eu vejo várias contratações que o Atlético fez durante a era do Dudamel, do Sampaoli, que teoricamente foram financiados pelos mecenas, estarem com processos na FIFA, acusando o Atlético de não ter pagado. Então, para mim, isso é muito estranho, entende? Porque se era para os mecenas terem pago, por que eles não pagaram? Então, é aquela história, né? E até porque o empréstimo está contabilizado dentro ali do caixa do Atlético. Então, isso me deixa, assim, muito estranhado. Então, a questão é, se eles, obviamente, torcem para o Atlético, ajudaram nessa estruturação do time, vamos ver se eles, se tomarem realmente o controle da SAF do Atlético Mineiro, vão voltar a um período de mais investimentos, vão manter o padrão atual do elenco. Estou curioso para ver o que vai acontecer. Então, olha, o Atlético Mineiro acho que tende aí para esse plano B, que para mim sempre foi o plano A, porque eu, sinceramente, né, eu não conheço esse Peter Graves, nem tá aqui no Brasil ainda, pelo visto, né, é porque ele não existe, não é possível, cara, é impressionante, a gente não vê uma foto desse cara e não tá junto dos mecenas, e cara, o que esse cara é, né, sinceramente, né, mas fato é aí que se o Peter Graves não apresentar até o fim de maio, o plano B deve entrar em atividade, né, e aí a gente deve ver os mecenas sendo os donos da SAF do Atlético Mineiro. Vamos ver o que vai acontecer, mas é uma questão de tempo, até porque o Atlético tem urgência em resolver seus problemas, não dá para ficar esperando muito tempo. Então, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.